Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim hoje para tratar do assunto, dar umas opiniões, fazer alguns comentários a respeito da reunião do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, no Congresso. Ele prestando conta da atuação dele. Eu presenciei, eu assisti o vídeo e fiz algumas observações. Eu gostaria de comentar sobre elas. O Roberto Campos Neto acha que as contas remuneradas foram o maior instrumento de transferência da renda do Brasil. Será? Ele fala, inclusive, das contas dos Bamerindos na época, que eram contas remuneradas, etc. Mas, eu não sei o que ele está falando, porque ele tem na mão dele os instrumentos que fazem a maior transferência de renda que existe, que são os títulos da dívida pública com juros altíssimos, com o objetivo de controlar a inflação. Primeiro, não controla a inflação, como eu vou provar que não controla a inflação. E segundo, quem tem a casa desse jeito não pode falar da outra casa, como se fosse isso uma melhora. Não foi melhora nenhuma, ao contrário. A situação piorou, porque as contas remuneradas não dava tanto prejuízo, porque ela era remunerada, e ainda tem algumas contas especiais remuneradas, ela é remunerada pela inflação e mais alguns juros negociados ali. Eu acho até que é no caso a caso. Tá certo? Muito bem, mas e os títulos da dívida pública? O título da dívida pública produz o maior juros reais de todo o mundo. Será que ele não sabe disso? Sabe disso. Inclusive, essa semana voltou ao topo, que antes estava um pouco na coluna. E, aliás, por voltar ao topo, começaram a sair umas conversas pelas mídias sociais e pela oficial também, do que o senhor Roberto Campos vai ser eleito novamente o maior presidente do Banco Central do mundo. Ele já foi uma, duas, ou três, ou quatro, não sei. Já foi considerado como o maior presidente do Banco Central do mundo. Eu tenho a impressão que, desculpe, mas é isso que eu penso. Eu tenho a impressão que essa distinção que ele vai ter como o maior presidente do Banco Central do mundo está muito associada à taxa de juros. Roberto Campos traz a taxa de juros reais mais alta do mundo há algum tempo. Não me lembro não, mas pelo menos desde agosto do ano passado ele botou em 13,75. E a inflação, o máximo que chegou foi a 10,6. Então, o senhor Roberto Campos continuou com essa taxa de juros alta, fazendo a taxa de juros reais mais alta do mundo. Inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora colocou a taxa de juros. Tem 20 anos que não acontece isso. A altura que ele colocou agora, 5,5%. 5,5% taxa nominal de juros americana, a maior taxa nos últimos 20 anos. Imagina isso. Taxa nominal 5,5%. A taxa de juros reais tem em torno de 8%. Juros reais na nominais. Nominais tem 12 e pouco. 12,75, 12,25, sei lá. Tá certo? Então eu acho que o senhor Roberto Campos agiu muito mal em colocar esse tema. Isso depõe contra ele. Outra coisa, ele foi perguntado e respondeu que o BC não é responsável pela inflação. E quem é, meu amigo? O BC tem a responsabilidade de controlar a inflação. É a função mais premente do Banco Central, é essa. Controle da inflação. Muito bem, por que o Banco Central não controla a inflação? Na época antes da crise de 2008, que prevalecia a teoria quantitativa da moeda, supunha-se que o Banco Central controlava a base monetária.
né? O Banco Central controlava a monetária, então com isso ele controlava a inflação. Mas quando chegou a crise, os bancos centrais do mundo todo despejaram toneladas de moedas na economia para não deixar que a economia parasse, não deixar que a economia quebrasse. E conseguiu. Mas mostrou também que o Banco Central jamais controlou a base monetária. O Banco Central não tem condição de controlar a base monetária. Eu vou aproveitar e falar também que ele disse que o Banco Central controla os juros de curto prazo. Ele controla, talvez controle, mas a inflação não controla. Então é o seguinte, vamos observar aqui por que o BC não controla a base monetária. Tá certo? Primeiro é o seguinte, os bancos privados têm 3 maneiras especiais de multiplicação de moeda, de fazer o crédito crescer. Primeiro, qual é? A primeira era original. As pessoas iam ao banco depositava ali, o banco ainda não tinha um sistema desenvolvido, e os bancos começaram a observar que os depositantes deixavam muito tempo o dinheiro lá. Então eles observaram que poderiam fazer uma estatísticazinha e em função do tempo que o pessoal passava lá, eles faziam empréstimo muito maiores do que os depósitos que tinham lá. Muito bem, os bancos prosperaram muito com isso, mas entraram em muitas crises fiscais por causa disso, crise financeira por causa disso. Por quê? Eles emprestavam muito mais do que os depósitos, e quando a situação apertava, o pessoal vinha buscar o depósito, e ele não tinha como pagar. Então precisava da intervenção de quem? Do Banco Central. Aí o Banco Central intervinha, resolvia a questão, ou não resolvia, muitos quebravam, outros saíam, mas em função da intervenção do Banco Central. Aí o que passa a acontecer? Uma evolução. O Banco Central adotou reservas fracionárias. Controle através da reserva fracionária. Como assim? Olha, o Banco Central determinava a taxa obrigatória de depósito obrigatório no Banco Central. Por exemplo, os bancos tinham um depósito de 100 mil. Vamos imaginar, 10% eles tinham que depositar no Banco Central como reserva fracionária. E o restante, ou seja, 90 mil, ele podia emprestar. E os bancos fizeram exatamente isso. Por quê? Porque a taxa remunerada, a taxa obrigatória, ela, se o Banco Central quisesse mais dinheiro na economia, ele diminuía. De 10 ele botava para 5, para 5 botava para 2. Aí os bancos emprestavam muito mais do que estavam emprestando. E ao contrário, quando ele queria trazer o controle do crédito, ele aumentava a taxa compulsória. Para quanto? Para 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então estava mais ou menos pensando que se controlava dessa maneira. Mas isso dava uma alavancagem tremenda. Isso permitia que os bancos prestassem muito mais do que eles tinham. E o banco fazia isso. Por que o banco fazia isso? Porque o Banco Central tinha uma outra função. A função de emprestador de última instância. É uma função em que os bancos vão para a compensação, entregam seus cheques e há a compensação, ou seja, a troca de cheque entre eles. Se o Bradesco, por exemplo, sai devendo, naquela compensação daquele dia, ele toma emprestado do Banco Central a taxa básica de juros. Se ele, por exemplo, sai com crédito, ele deposita no Banco Central a taxa básica de juros. E aí a situação está determinada. Isso foi feito por quê? Porque a falência liquida muita gente. Principalmente bancos. Os bancos que emprestavam demais, às vezes iam quebrar. E banco considerado too big to fail não podia quebrar. Por quê? Lógico, ia fazer um estrago na economia. Então o Banco Central protegia dessa maneira. Assumia as dívidas, entregava o dinheiro para eles pagarem as suas dívidas. Tá certo? Muito bem. E qual é a terceira?
E a terceira, aí mais ou menos está dentro da alçada do Banco Central. A terceira é que os bancos podem muito bem criar moeda. Por exemplo, na primeira alternativa, ele multiplicava a moeda, porque alguém depositava 100 mil e ele emprestava mais do que 100 mil. Então ele multiplicava a moeda, multiplicava por 2, por 3, então emprestava 300 mil e assim por diante. No regime de reserva fracionária, a mesma coisa. O banco estava multiplicando a moeda, porque no primeiro depósito de 100 mil, tirava 10% e botava 90 mil para ser emprestado. Depois o dinheiro voltava para o sistema bancário novamente, esses 90 mil tirava 10%, 9 mil, 81 poderia ser emprestado. Então você está vendo aí que existe uma criação, uma multiplicação de moeda. Então com 100 mil, se a taxa é 10%, por exemplo, você pode emprestar, o banco podia emprestar até 10 milhões, até 1 milhão, digamos assim, 1 milhão. Tá certo? Então era essa situação. E aí, a criação da moeda do nada não tem controle nenhum do Banco Central. Se você chega a um banco, precisa de 100 mil, vai ao banco, o banco está sem dinheiro. Estou sem dinheiro, mas te empresto assim mesmo. A taxa está que empresto. Como ele faz isso? Ele faz, na contabilidade do banco, ele faz um valor a receber seu que está tomando dinheiro emprestado. E ao mesmo tempo acredita na sua conta corrente a pagar, o banco fica a pagar a você, através da conta corrente, 100 mil. E você sai e vai fazer as transferências da maneira que você quiser, até com um talão de cheque, vai pagando suas contas. E o banco vai acolhendo aquelas contas. E entra dentro do mesmo saco. Se por acaso o Bradesco pagou mais do que recebeu, ele toma emprestado ao Banco Central. E ao contrário. Então na época da crise, foi que se percebeu que o Banco Central não controlava. Não controlava a base monetária exatamente porque os bancos podiam fazer a criação de moeda do nada. Então os bancos não tinham como controlar. Então chegou a essa conclusão que o único instrumento que tinha o Banco Central para controlar o fluxo de moeda era a taxa de juros. Então se pensava que o Banco Central estava controlando a inflação através dos juros. E recentemente chegamos à conclusão, eu, por exemplo, cheguei à conclusão, que através da teoria da partida dobrada, que é a teoria contábil, o Banco Central não pode controlar moedas, não pode controlar os recursos. A taxa de juros não controla a inflação. O que eu estou dizendo? Simples. Olha, o que é inflação? Inflação é a demanda agregada maior do que a oferta agregada. Ou seja, existe uma pressão da demanda agregada sobre a oferta da economia e com isso gera-se a inflação e a inflação se desenvolve por aí. Olha, o que é que se imagina com a taxa de juros? Se imagina com a taxa de juros que você, oferecendo os títulos do governo, você tiraria recursos da economia e com isso baixaria a pressão da demanda e baixaria a pressão sobre a oferta de produtos. Mas isso não acontece. Você não pode tirar dinheiro com dinheiro. Isso que está acontecendo aí, agora, é isso. O Banco Central quer tirar 500 mil, ele emite título de 500 mil e bota a taxa de juros de 13%, por exemplo. O que é que ele está fazendo? Está trocando dinheiro por dinheiro. Porque como é que o público, que o investidor paga ao Banco Central, compra esses títulos? Com moeda remunerada. A mesma moeda remunerada que o Banco Central está oferecendo. Então como é que pode baixar demais? Não tem como baixar. E além disso é mais ainda, porque se ele tira 500 mil, ele está dando 500 mil mais a taxa de juros. Ou seja, ele está botando mais moeda para tirar a moeda. Olha, meus amigos, isso é possível? Não é possível.
Isso é como a lei de física, é impossível você trocar, não é? Você trocar dinheiro por dinheiro e com isso baixar a oferta de dinheiro. Não tem como. A política de controle da inflação só pode ser feita com a política fiscal. Como? Olha só, o Banco Central pode muito bem pegar as ações dele, todas que ele tem, né? Banco do Brasil, Petrobras, e quando tiver com necessidade de retirar demanda da economia, ele oferta essas ações. Ofertou, comprou, tirou demanda. Tirou pressão da demanda sobre a oferta. É isso. Venda um prédio, venda a Petrobras, e assim você tira recursos da demanda agregada. Mas tirar recursos da demanda agregada com títulos públicos, com moeda remunerada, ou seja, como é que eu posso tirar dinheiro com dinheiro? Não existe essa possibilidade. Isso é até esquisito. Isso é tão claro, tão linear, que eu atribuo isso, que a pessoa entende o que é que está acontecendo. Mas tem outro objetivo maior com essa política de juros altos. O objetivo maior da política de juros altos, veja só, é perfeitamente sabido que os juros altos não controlam a inflação. Então, qual é o pressuposto de juros altos para controlar a inflação? O pressuposto é ir ao final da carreira e controlar a inflação. Como? Primeiro, se cria dificuldade para as empresas. As empresas diminuem a rentabilidade, criar dificuldade financeira e ela não poder investir. Como? Aumentando os juros. Se aumenta os juros, a empresa tem dificuldade de investir. Tem dificuldade de ganhar dinheiro, porque aumenta a despesa financeira. E isso o que acontece? Consequência disso, as empresas vão ter resultados pequenos ou negativos e a economia vai crescer muito pouco ao entrar em recessão. Está óbvio isso para qualquer uma pessoa observar isso. Então, o objetivo da taxa de juros já tem como pressuposto destruir, criar dificuldades para as empresas para que, com isso, reduza o crescimento da economia e, com isso, se domine o crescimento da inflação. Mas isso aqui é custo. Olha o custo disso. Se fosse um custo pequeno, se tivesse certo que você controlasse a inflação, tudo bem. Mas não controla. Você paga juros sem nenhuma receita por causa disso. Sem nenhuma vantagem. Paga-se juros astronômicos sem nenhuma vantagem para a economia. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, agora no mês de novembro, outubro, fim de outubro, o total de juros pago no ano para controlar a inflação era 700 bilhões. 700 bilhões! Eu acho que até o final do ano vai ficar muito próximo de 1 trilhão. Vai ficar muito próximo de 1 trilhão. Meus amigos, olha só, isso é um absurdo. Inclusive, o Roberto Campos responde tudo, mas só responde quanto custa a política de juros para controlar a inflação. Ele usa um subterfúgio, dizer que é melhor fazer isso, porque quem paga a inflação são os pobres. Isso é balela, isso não existe, cara. Não. Veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte, quem paga é o povo que paga a inflação? Eu acho, claro que é. Claro que é. Mas o povo paga muito mais ainda com a taxa de juros. Que a taxa de juros nominal, ela inclui inflação e juros reais. Quem é que paga isso? Nesse problema aí, o pobre miserável, aquelas pessoas que não têm dinheiro para investir, aquelas pessoas que não têm conhecimento suficiente para se livrar da inflação, os assalariados, etc., o que acontece? Eles estavam pagando a inflação. Quando começa o combate com os juros altos, ele não paga só a inflação, ele paga a inflação e os juros altos. E isso o Roberto não faz nenhuma consideração a respeito disso.
Por quanto tempo leva isso? Basta dizer que essa etapa agora de juros altos vem desde março de 21. Ou seja, vai completar 3 anos agora, em março de 24. Então é uma pancada muito grande, tá bem? Muito bem. Agora só, e outra coisa, será que só existe essa maneira de controlar a inflação? Só existe só ela? Você diz assim, vou entubar essa, porque só existe essa maneira de controlar. Não. O próprio crédito. Por que o Banco Central não controla o crédito? Não puxa a taxa de depósito compulsório para 80%, quando a inflação está alta? Até que a inflação seja dominada, seja de que está no nível, assim como ele puxa o juros, ele devia puxar a taxa de depósito compulsório. Aí eu digo uma coisa para vocês. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele é do sistema bancário. E se ele sabe que se ele fizer isso, a rentabilidade, a receita do sistema financeiro vai cair enormemente. E aí a pressão é grande para ele não fazer isso. Ele não terá palmas quando ele aumenta a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, ele bate palma, se torna o maior presidente do mundo do Banco Central. Mas se ele puxar a taxa de depósito compulsório para 80, ele vai ser içado da cadeira de presidente do Banco Central. Então, muito bem, meus amigos. Isso seria uma maneira muito fácil de fazer, também como é fácil fazer o controle através da... aumentar a taxa de juros, que não faz o controle sobre a inflação. E tem outra, empregada nos vários países com sucesso. Você colocar a taxa de juros básica da economia mais baixa do que a taxa de crescimento da própria economia. Isso chama-se alavancagem financeira positiva. Isso significa que a economia vai tomar dinheiro emprestado, vai pagar uma taxa de juros e vai aplicar e ter um rendimento maior do que o pagamento da taxa de juros. Isso é fantástico. É essa maneira que deve ser feita para conduzir a economia de uma maneira salutar. Essa maneira de taxa de juros é muito egoísta. Essa taxa de juros foi inventada para os ricos. Quando o sistema financeiro é montado de uma maneira tal que tem um banco central, que é emprestador de última instância, para evitar os excessos dos bancos e não penalizá-lo, ao contrário, ele vai ganhar, e muito, com isso. Isso é um sistema que está perfeitamente montado para a transferência de renda dos pobres para os mais ricos. Ok? Um abraço e até a próxima.